Nas profundezas da zona rural de Guarapuava, onde o tempo parecia mover-se em um ritmo próprio e as casas se espalhavam como pontos isolados em um vasto oceano verde, a vida seguia um ciclo imutável. As manhãs traziam o canto dos galos e o cheiro de café coado. Às tardes, o trabalho árduo na terra e às noites, um silêncio profundo, quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o uivo distante de algum cão. Era um lugar de tradições antigas, onde as histórias passadas de geração em geração se entrelaçavam com a própria paisagem, moldando a percepção dos moradores sobre o mundo. Foi nesse cenário pacato que a semente do medo começou a germinar. Inicialmente eram apenas sussurros, trocados em voz baixa entre os moradores mais antigos, enquanto o sol se punha e as sombras se alongavam. Histórias de um homem que se transformava, de uma criatura que corria pelos campos na escuridão com uma fome insaciável. A lenda do lobisomem, um conto que muitos acreditavam ser apenas folclore, ganhava contornos mais nítidos a cada conversa. Os relatos eram sempre os mesmos. Nas noites de quinta-feira da Quaresma, um período de penitência e mistério, a criatura surgia. Ninguém sabia ao certo quem era, mas a descrição era sempre a de um homem alto e taciturno que vivia recluso nos arredores. Os olhos da comunidade, outrora voltados para a colheita e o gado, agora se fixavam em qualquer um que parecesse um pouco diferente, um pouco mais reservado. As noites de quinta-feira tornaram-se sinônimo de temor e expectativa. As famílias se recolhiam mais cedo, trancando portas e janelas, e o silêncio lá fora era quase palpável, carregado de uma tensão invisível. Foi então que os primeiros incidentes começaram a ocorrer. Galinheiros foram encontrados destruídos, suas aves brutalmente atacadas e pegadas estranhas, grandes demais para um cão, mas pequenas demais para um cavalo, eram vistas na lama úmida dos campos. A criatura, como diziam os sussurros, não apenas atacava, mas corria, veloz e implacável, sumindo na escuridão antes que o primeiro raio de sol pudesse tocar o horizonte. A cada amanhecer que revelava os estragos, a busca por respostas se intensificava, mas era sempre infrutífera. Os homens se armavam com facões e tochas, patrulhando os arredores, mas o lobisomem, se é que era um, parecia desaparecer no ar. O medo crescia, transformando-se em uma névoa densa que envolvia a comunidade, e a lenda, antes um mero conto, agora parecia ter vida própria. A história ganhou tal proporção que, nos anos 1970, os jornais locais de Guarapuava registraram o fenômeno, dando à lenda um verniz de credibilidade. Manchetes falavam dos ataques misteriosos, das noites de pavor e da criatura que aterrorizava a zona rural. Para muitos, a publicação era a prova de que a história era real, de que o lobisomem de Guarapuava não era apenas uma invenção da imaginação popular. Foi nesse momento que um dos relatos mais persistentes começou a circular, mencionando uma família isolada, conhecida por sua discrição e por um membro que agia de forma peculiar, especialmente durante a Quaresma. O foco da comunidade começou a se estreitar, e os olhares se voltaram para um indivíduo específico, um homem chamado José, que vivia afastado de todos e cuja casa, no limite da floresta, parecia guardar segredos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A sombra da suspeita, antes difusa, começou a se materializar. E o nome de José, o recluso que vivia nos arredores, ecoava em sussurros cada vez mais altos. A comunidade, outrora unida pela fé e pelo trabalho na terra, agora se dividia entre o medo e a certeza de que a criatura da noite tinha um rosto humano. José, com sua vida solitária e seu olhar evasivo, tornou-se o alvo perfeito para a paranoia coletiva.
Os olhares de desconfiança o seguiam por onde quer que fosse, transformando sua já reclusa existência em um inferno de julgamento silencioso. As provas, embora circunstanciais, pareciam se empilhar contra ele. As mãos de José, calejadas pelo trabalho, exibiam por vezes arranhões profundos e inexplicáveis, feridas que ele tentava esconder sob as mangas compridas da camisa, mas que não passavam despercebidas aos olhos atentos dos vizinhos. Seu comportamento, sempre reservado, agora era interpretado como culpa. Ele evitava o contato visual, abaixava a cabeça ao passar pelos poucos moradores que encontrava na estrada poeirenta, e suas raras aparições na vila eram breves e tensas. Mais do que qualquer outra coisa, eram suas ausências nas noites de quinta-feira, coincidindo com os ataques aos galinheiros e a correria pelos campos que cimentavam a convicção popular. Onde estaria José naquelas noites escuras e aterrorizantes? Ninguém sabia, e a falta de uma explicação plausível apenas alimentava a lenda que o cercava. O peso da acusação era um fardo pesado para José. Ele sentia o julgamento em cada olhar, em cada silêncio carregado de significado. A dor da exclusão o corroía por dentro, mas ele não conseguia se defender. Como explicar o inexplicável? Como desmentir o que a comunidade já havia decidido ser a verdade? Suas ausências, suas feridas, seu isolamento, tudo se encaixava perfeitamente na narrativa do lobisomem. E qualquer tentativa de justificação seria vista como mais uma mentira, mais uma prova da sua natureza enganosa. Ele se fechava ainda mais, o que, ironicamente, só confirmava as suspeitas. No entanto, em meio à histeria e à certeza dos adultos, uma pequena semente de dúvida germinava na mente de uma criança. Curiosa e destemida, a criança não via em José o monstro que os outros descreviam, mas um homem triste e solitário. Ela começou a observar José de perto, com a inocência e a perspicácia que só os pequenos possuem. Notava os detalhes que os adultos, cegos pelo medo e pelo preconceito, ignoravam. O olhar melancólico de José, a forma como ele acariciava um cão vira-lata que o seguia, a maneira como ele parecia sofrer com as próprias feridas, e não apenas com as da carne. Algo não se encaixava na história do lobisomem, e a criança, em seu silêncio, começava a montar um quebra-cabeça diferente. José, por sua vez, travava um conflito interno brutal. Ele lutava com uma condição secreta, uma aflição que o consumia e o forçava a se isolar. Era uma batalha silenciosa, travada nas profundezas de sua mente e corpo, e que ele escondia de todos. O medo de ser incompreendido, de ser ainda mais estigmatizado, o impedia de buscar ajuda ou de revelar a verdade. A Quaresma era um período de particular tormento, quando sua condição se agravava, tornando as noites de quinta-feira um suplício. Ele não era um monstro, mas um homem atormentado, preso em uma espiral de sofrimento que a comunidade interpretava como maldade. A cada quinta-feira da Quaresma, a tensão na comunidade se tornava quase insuportável. As fogueiras eram acesas mais cedo, as rezas se intensificavam e os olhos vigilantes de todos se voltavam para a casa isolada de José. Era uma noite decisiva e todos esperavam que a lenda se confirmasse. E então, em uma dessas noites particularmente escuras, com a lua escondida por nuvens pesadas, José foi visto. Sua figura, esguia e apressada, corria para a floresta densa que margeava sua propriedade. Não havia uivos, apenas o som abafado de seus passos apressados, mas para a comunidade aquilo era o suficiente. A visão de José correndo para a escuridão, fugindo para o coração da mata, confirmava o que todos já acreditavam. A lenda era verdadeira. O lobisomem de Guarapuava era José. A perseguição começou.
Um grupo de moradores, liderado por um ancião cujo rosto enrugado carregava o peso de décadas de histórias e medos, formou-se rapidamente. Armados com o que puderam encontrar, foices, tochas e uma convicção cega, eles se embrenharam na floresta, seguindo o rastro de José. A escuridão da mata era densa, e o silêncio, apenas quebrado pelo farfalhar das folhas sob os pés e o som ofegante de suas próprias respirações, aumentava a sensação de que estavam caçando algo sobrenatural. O coração do ancião batia forte, impulsionado por uma mistura de medo e um estranho senso de dever. Ele acreditava estar protegendo sua comunidade, enfrentando o mal que a assombrava. Após horas de busca tensa, eles finalmente encontraram José. Não havia uivos ou a figura monstruosa que esperavam. Em vez disso, o que viram chocou-os até o âmago. José estava encolhido sob uma árvore retorcida, o corpo tremendo, a pele pálida e coberta de um suor frio. Seus olhos, antes evasivos, agora fixavam-se no vazio com um brilho febril, e seus lábios murmuravam palavras desconexas. Ele não era um lobisomem, mas um homem em sofrimento excruciante, lutando contra uma força invisível que o dominava. Ali, na penumbra da floresta, a verdade começou a se revelar, desfazendo a lenda com a crueldade da realidade. José não estava se transformando em uma besta. Ele estava delirando, vítima de uma doença rara e debilitante que o fazia agir de forma agressiva e desorientada, especialmente sob o estresse e a escuridão da noite. Foi então que a criança, que havia seguido o grupo furtivamente, impulsionada por sua curiosidade e por uma intuição que os adultos haviam perdido, surgiu da escuridão. Em suas mãos pequenas, ela segurava um objeto que havia encontrado perto da casa de José, um pequeno frasco de vidro, quase vazio, com um rótulo desbotado e um diário de capa de couro. Entregando-o ao ancião, a criança apontou para as anotações trêmulas no diário, onde José descrevia seus tormentos, seus períodos de lucidez e a luta contínua contra a doença que o aprisionava. O frasco continha um medicamento que, embora não curasse, ajudava a controlar os piores sintomas. Aquela era a pista crucial. A prova irrefutável que explicava a condição de José, desmascarando a lenda do lobisomem e revelando a tragédia humana por trás dela. A verdade caiu sobre os moradores como um raio. O silêncio que se seguiu não era de medo, mas de uma vergonha profunda e dolorosa. Eles haviam julgado, estigmatizado e perseguido um homem doente, transformando seu sofrimento em um monstro. O ancião, com o diário nas mãos, sentiu o peso de suas ações e as da comunidade. As lágrimas brotaram em seus olhos, não por José, mas pela injustiça que haviam cometido, pela falta de compaixão. A traição da comunidade, antes velada pela lenda, agora era exposta em toda a sua crueza. Em um ato de redenção, o ancião ajoelhou-se ao lado de José, que ainda tremia, e com a ajuda da criança, começou a administrar o restante do medicamento. A comunidade, chocada e arrependida, não hesitou. Eles carregaram José de volta à sua casa, não mais como um monstro, mas como um vizinho, um irmão que precisava de ajuda. Médicos foram chamados de cidades vizinhas, e pela primeira vez em anos, José recebeu o cuidado e a compreensão que tanto necessitava. A lenda do lobisomem de Guarapuava, que por décadas aterrorizou a zona rural, não foi esquecida, mas sim transformada. Ela se tornou uma história de compaixão, de arrependimento e de superação. Aquele que era visto como a personificação do mal, revelou-se um símbolo da fragilidade humana e da necessidade de olharmos além das aparências. A história de José e do lobisomem de Guarapuava ecoa até hoje, não como um conto de horror, mas como um lembrete poderoso.
Ela nos convida a refletir sobre os perigos do julgamento precipitado, sobre a facilidade com que criamos monstros a partir do desconhecido e sobre a importância da empatia. Nos comentários, compartilhe se você conhece alguma história ou lenda de sua região que talvez esconda uma verdade humana por trás de um véu de mistério. Qual é a lenda em sua comunidade que, ao ser desvendada, poderia revelar uma lição de compaixão e não julgamento?